Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, com a palavra o vereador Amarante. Eu quero falar um pouquinho da escola Vicente Bertoni, do qual a gente esteve lá então no final de semana e como já havíamos discutido esses assuntos outras vezes, e até me parece que a própria secretária iniciou um trabalho lá diferenciado, mas depois houve um entendimento do governo que não podia fazer isso. Ou seja, é fácil resolver isso. Foi lá na gestão passada, de repente não se fez tudo certo, mas na gestão passada se construiu um ginásio lá, que custou com certeza bem mais caro que o recolhimento, ou aumentar uma ou duas vezes o recolhimento do lixo mensal. Por quê? Porque lá tinha, sei lá, tinha uns 300 pais lá, naquela comunidade. E de certa forma, ouvindo uma coisa tão simples e tão barata de fazer. Eu não sei o porquê da teimosia, muitas vezes, de não se resolver o básico. Não se discutir junto à comunidade de muitas coisas que vêm para essa casa, inclusive os projetos que nós debatemos e que muitas vezes não são discutidos com as entidades e demais envolvidos no processo como um todo. Então, eu acho que essa discussão que se dizia sempre que era para ser muito ampla, não está acontecendo. E nós, vereadores, soubemos disso que não está. Às vezes nós votamos algumas coisas que, se não for discutido com o conselho, com o conselho que está destinado ou está lá na lei, que é para ser discutido, esse conselho nós votamos aqui, achamos que estamos fazendo a coisa certa, no dia seguinte ele entra com ação pública e derruba a nossa lei, inclusive tudo o que nós fizemos e o executivo fez junto. Então tem coisas que nós temos, é obrigado o executivo, porque se elegeu, foi eleito, e ele tem que discutir com a sociedade. Ele tem que discutir os projetos e todas as ações envolvendo entidades. E nós pegamos hoje com 3 projetos que não foi discutido e está ali para nós votar. Então, o executivo tem o dever de discutir os assuntos do município com as entidades. Eu até, às vezes, se traz informações para a sociedade ou para a comunidade, às vezes distorcida. Até mesmo de obras, de serviços, enfim. Até vou citar aqui alguns exemplos. Às vezes, para o executivo, ele quer dar o entendimento que, para o executivo, quanto pior as informações, melhor. Ou seja, a falta de informação para a comunidade quanto à execução das obras e prestações de serviços, que às vezes não são claras, não são objetivas. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Até eu ouvi do vice-prefeito citando de algumas obras que vai ser feita, foram divulgadas. Um trecho de pavimentação lá no final da Luciano Cortóis, que é depois que termina o asfalto ali no Farrapos, vai ter ali um trecho seguindo a antiga Júlio de Castilho e um outro trecho ali na 488. Mas, para ser claro, aquelas obras ali era para ser
o loteador que fazia, e com certeza o dinheiro é do loteador. Lá tem uma área que é de asfalto, não sei por que razão o executivo vai fazer, porque nós votamos até inclusive uma lei aqui nessa casa, que nas ruas, artérias, nessas ruas mais movimentadas seria asfalto, mas lá já é asfalto. Então, anunciando uma obra que é do loteador que tem que ser feito. Anunciou também uma obra aqui que é da Rui Barbosa, que o asfalto que foi feito na gestão anterior parece um retalho, ou então uma mesa de xadrez. Sim, aquela obra só foi feita a primeira etapa, a gente fez vários requerimentos aqui para que fosse feita a segunda etapa, porque se perdeu o dinheiro que lá foi aplicado. Agora foi lá, não, mas aquela obra foi feita. Não, ela não foi terminada. Ela era para ter terminado há 2 anos atrás, está sendo terminada agora, que era uma coisa tão simples e fácil. Agora lança como uma obra nova, não é uma obra nova. Outra coisa, só para terminar, a questão da recolocação do calçamento na 14 de julho, que fui procurado para falar disso, que era para dar um emparelhamento nos paralelepípedos. Vamos lá ver depois que da obra pronta de como está. Então, acho que temos que acompanhar. Além de estar discutindo com a sociedade, vamos acompanhar o que estamos fazendo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Amarante. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Isso. Com a palavra, o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos. As pessoas presentes e os que estão em casa nos assistindo. Só pedir a palavra bem rapidamente para informar e para deixar registrado que a nossa bancada estará entrando também com um projeto de lei que dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno do aspecto autista e síndrome de Down no município de Farroupilha. A gente está conversando muito com a PAI e com a MAFA, e em breve estaremos entrando com um projeto de lei e estaremos também convidando a coordenadora da MAFA para vir aqui explanar sobre um assunto específico, que é as questões do CID, dos laudos baseados no CID 10, que está uma melhor redação no CID 11, que facilita as questões de conseguir tudo o que envolve as questões da MAFA. Então, só para deixar registrado esses 2 tópicos. Obrigado, vereador Felipe. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhoras e senhores vereadores, pessoas aqui presentes, a nossa imprensa, eu queria também reforçar essa iniciativa do vereador Juliano, e que, ao meu ver, deve ser uma iniciativa da Câmara, não só do vereador Juliano. Eu assinei o documento junto, vi aqui que o vereador Davi também disse que coloca assinatura, o vereador Amarante, o vereador Tiago Brunet. Então, já temos 5 assinaturas, mas o bom seria ter 15. E a gente fazer, de uma vez por todas, a alteração nesse regimento, e uma vez feita, a gente poder acolher com tranquilidade aqui nesse plenário, e permitir que as cooperativas habitacionais, principalmente, possam fazer as suas reuniões. A Câmara de Vereadores sempre foi um espaço aberto, mesmo quando a Câmara de Vereadores era ainda lá no prédio da Prefeitura, depois passou a ser ali do lado, no outro prédio ali, que não lembro o nome agora, sempre teve essa possibilidade de participar. Agora, por um entendimento do regimento que não é muito claro, e para não deixar em saia justa também a própria presidência da Câmara, eu acho que o ideal é fazer a modificação. O regimento é competência nossa, né, Gilden, de mudarmos. É competência do Poder Legislativo fazer o seu próprio regimento. Então, não tem como nós dar explicação que nós não podemos ceder o espaço da Câmara de Vereadores porque o regimento não permite. É só alterar o regimento. E, obviamente, cercar-se de todos os cuidados, como deve ser a preservação do bem público, que é de todos, não é da Câmara de Vereadores, mas sim de toda a sociedade. Então, eu vou certamente assinar, já assinei, inclusive, esse requerimento para fazer a alteração do regimento e permitir, que na verdade não é só para as cooperativas, também ele abre para outras entidades que possam participar.
E gostaria também de reconhecer aqui 3 obras que eu considero importantes do Executivo Municipal. Eu vi ali sendo feito o passeio público ao redor do cemitério público. Acho importante e gostaria muito que não fosse só ali, que pudesse se estender a outros pontos da nossa cidade o passeio público. Nós criamos, quando eu fui secretário de obras, um programa chamado Calçada Legal, que a prefeitura entrava com a máquina para fazer a cancha, né? E também com o pó de brita, por inscrição pública, né? Por ordem de inscrição, atendimento por ordem de inscrição. E isso funcionou e funcionou muito bem. Fizemos muitos passeios públicos. E agora eu vi ali no cemitério, e hoje eu passava por ali, fiquei observando o quanto fica bonito e fica seguro para quem passa ali e pode até caminhar no entorno. Então, eu acho que interessante, e vai aqui a sugestão para retomar isso aí e cobrar dos proprietários que façam o passeio público, né? Onde for possível, enfim, onde for estrategicamente mais interessante para a municipalidade e para o cidadão. A segunda questão, eu quero dizer que é uma acertada da administração, embora sob pressão, e muita pressão, fazer a rua Borges de Medeiros. Como? A rua Borges de Medeiros, de fazer a pavimentação ali de asfalto, porque ela é uma rua que vai se comunicar com a parte leste da cidade, em direção à RS 122, e depois, se puderem, né, e parece que tem essa ideia de fazer a Silveira Martins, que eu acho que resolve, de uma vez por toda, a questão da Pedro Grendene, que a Pedro Grendene trouxe muito desgaste, não só para o Poder Executivo, trouxe a todos, inclusive aos moradores que ali moram. E, por fim, também dizer que aquela pavimentação que está sendo organizada ali e iniciada na Armando Antonello, que se encontra com a rodovia 453, que vai fazer aquela alça de chegada ali na rodovia, também podendo quem vem pela rodovia acessar a Armando Antonello. Eu acho que é boa essa obra, eu considero uma das mais importantes aí, agora, recente, mas precisa cuidar muito na sinalização. Ali é um entorno ali, né, Maurício? Eu sei que tu usa bastante ali, que tem muito movimento, principalmente logo pela manhã, meio-dia nem tanto, mas final de tarde. Ali tem a saída que vai para, só para concluir, ali tem a saída que vai para o Santiago, para o Instituto Federal, para o Senai, para a UX, né, e para o Distrito Industrial de Caravaggio. Então, ali há um fluxo muito acentuado. Então, eu considero importante essa obra, contanto que ela seja feita de forma bem planejada, imagino que esteja. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Com a palavra, o vereador Davi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham nessa noite, que estão aqui na plenária também, ao vivo pelo YouTube. Queremos cumprimentar a todos. Eu quero só ressaltar aqui este pedido que o vereador Juliano traz de alteração do nosso regimento interno, que diz no artigo 5º, então, que houver cedência de suas dependências para reuniões cívicas, culturais e educativas, desde que não tenham interesse econômico. Então, é importante, né, eu estava conversando aqui com o vereador Caleb, também conversando um pouco com o nosso presidente nesses dias, que a gente possa fazer essa alteração, mas que a gente possa também, presidente e colegas vereadores, regimentar, né, também os dias que as pessoas poderão estar aqui, os horários, para que toda a nossa equipe de servidores também, a gente possa atender toda a comunidade, mas que a gente possa também ter um regramento, né, para que possa ficar adequado, né, que a gente não venha onerar também os trabalhos aqui. Então, acho importante, né,
As cooperativas têm um trabalho extraordinário, né? Vão trabalhar diretamente na área habitacional, isso é importante para nós, quanto ao município, importante recebê-los, né? E regimentalmente a gente sabe que tem esse entrave, mas é importante então que a gente possa analisar, senhor presidente, faço um pedido, que o senhor possa também analisar isso, né, e os vereadores, para que a gente possa compor e fazer esta alteração e que venha realmente atender de uma forma extraordinária a nossa comunidade. Então, faço esse pedido à Vossa Excelência, que a gente possa trabalhar nessa alteração. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor Davi. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o Juliano Vanguardi. Senhor presidente, colegas vereadores, bom, primeiro quero agradecer então aos colegas que optaram e concordaram em assinar o projeto de alteração do regimento interno. Eu sei que é e será muito importante para a comunidade, não é para mim. Porque se fosse de olhar para ti, eu não tenho nenhuma ligação, não terei e pronto. Mas sim, é algo que eu atribuo como interesse público, interesse social, que é uma luta de muito tempo por condições básicas, como a moradia. E a gente sabe que as cooperativas é a esperança de um percentual, de uma população significativa de quê? De lutar muito tempo para conquistar um terreno, fazer sua casa, e para isso precisa o quê? Discussões, plenárias, assembleias, e claro, às vezes é um trabalho de anos e a gente tem visto que tem avançado. E quando for loteadas, abertas essas cooperativas, por conta das legislações vigentes, o que acontece? Já vão entregar muitas coisas prontas, saída de esgoto, a própria questão de pavimentação asfáltica. Então, sim, é interesse social e é importante, vamos protocolar na manhã e vamos discutir o projeto, seguir o rito legislativo. Então, obrigado, Thiago Brunet, Thiago Ilha, que vai assinar, vereador Amarante, vereador Roque e vereador Pastor Davi. O segundo assunto que eu quero falar nesse pequeno expediente, e eu preciso falar sobre isso, que infelizmente ficou uma pecha negativa para a nossa Serra Gaúcha, mais direcionado na nossa cidade vizinha, Bento Gonçalves. Essas ações que foram realizadas por Ministério Público, por polícia, enfim, por grupos que descobriram um trabalho análogo à escravidão, que conseguiram perceber, depois de algum tempo, então, que essa mão de obra ela era agenciada e esse agenciador negociava com as vinícolas que pagavam, segundo eles relatam, um valor X e quem deveria repassar esse valor deveria ser o empregador. Só que chegando lá, o que acontece? Muitos vieram para ganhar o pão de cada dia, porque às vezes as condições nos seus estados, nas suas localidades, elas não são tão boas e elas chegaram aqui com uma promessa de trabalho, uma promessa de ganhar dinheiro e ganhar o quê? Uma prisão, praticamente. E o nosso país, ele viveu por quase 4 séculos tendo um regime escravocrata, uma mão de obra escrava, principalmente negra, vindo da África. Lá no passado se tentou, antes de começar todas as questões que houvessem a escravidão, tentaram os indígenas, houve resistência, não conseguiram. Não estou dizendo que os negros não lutaram ou que não tentaram, mas conseguiu-se de uma forma maior e durante quase 4 séculos esse regime perdurou e as sequelas dessa escravidão elas são latentes na nossa sociedade em meio a todo um racismo estrutural, onde que muitas vezes muitas dessas chagas não foram feridas e muitas vezes as pessoas não compreendem, não compreenderam e está posto. Quando a gente vê bem pertinho de nós um trabalho análogo à escravidão, é que realmente o que aconteceu no passado não serviu para nada para se aprender. E é de lamentar, é de repudiar e dizer que a condição humana, os direitos humanos, eles têm que prevalecer.
E essas pessoas, elas deveriam ter sido tratadas com o mínimo do mínimo de educação, de respeito e condições. Primeiro humanas, depois de trabalho e assim sucessivamente. Porque quando alguém tem a famosa caderneta e a pessoa começa a receber mais, não consegue pagar a comida que consome, porque tudo é amplo, acaba dando volta, isso é o quê? Isso é escravidão. E, infelizmente, nós presenciamos isso no século XXI. Então, eu quero repudiar, esperamos que a justiça seja feita, que esse agenciador e todos os envolvidos sejam culpados, e não podemos tolerar mais esses atos. Não podia tolerar no passado e muito menos agora, com todo o conhecimento, com tudo que aconteceu. Então, não pode ser feito isso. E solidariedade a todas as pessoas que lá estavam. Para concluir, senhor presidente, e todas as suas famílias, e que a justiça seja feita. Muito obrigado. Obrigado, Juliano, vereador Juliano. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Cláudio Mira. Boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores. Eu quero colocar aqui, na última sessão que nós tivemos, o Juliano falou sobre os pombos lá do bairro 1º de Maio. Realmente, o que o Juliano falou é verdade. O que eu peço para o pessoal que mora principalmente no 1º de Maio, os pombos, a gente não pode estar matando o pombo. Tem as leis que a gente tem que cumprir. Então, o que a gente pede, como eu moro no bairro, que as pessoas param de tratar os pombos, para eles irem embora. Porque Caxias do Sul tinha praça lá que tiveram que isolar a praça. Então, esse problema aí, Juliano, já está com a secretaria, tá? Foi passado, eu fui lá, conversei com a diretora. E uma outra coisa que eu falei na sexta-feira, talvez alguém não gostou muito, mas eu estou muito preocupado com o negócio dos fios da RGE encostando em árvores. Isso, não quero que um dia aconteça de uma criança estar jogando bola, encostar numa grade aí, e levar um choque e, de repente, perder a vida. Então, é isso que eu queria falar para vocês e pedir encarecidamente que o pessoal do bairro 1º de Maio, que está dando comida para os pombos, que deixem os pombinhos ali até que eles vão embora. Não tem outra solução para nós fazer. Eles saiam. Muito obrigado, senhor presidente. Pode ser. Com a parte, o vereador Juliano. Obrigado, vereador Cláudio Mir. Na verdade, essa questão dos pombos, de fato, sim. Inclusive, o pessoal do 1º de Maio havia me dito que existiam pessoas que tratavam. Mas tem que tirar, porque, consequentemente, sabe que podem trazer doenças, etc, etc. E, claro, Caxias do Sul criou uma legislação que vai punir muito no bolso. É um valor substancial. Mas, claro, eu acredito que pela quantidade e pelos locais não se compara com a Praça Dante, que lá, sim, era praticamente um criador. Então, é diferente. E é importante, sim, as pessoas se conscientizarem, mas tem que retirar aqueles animais de lá. E quanto à questão da fiação, perfeito, alguns casos já avançaram, é lento, né? Nós conversávamos na janta, na reunião. E o que acontece? Por exemplo, a Rômulo Noro, uma ação de diversos vereadores, de diversas cobranças, quando aqui vieram os representantes da RGE, surtiu efeito. Então, acho que tem que dar o quê? Para concluir, continuidade. Sim, pode ser, Amaro. Com a palavra, o vereador. Vereador Amarante. Vereador, a questão dos cabeamentos que tu cita é aquele que encosta na planta e gera energia na planta, que já aconteceu aqui nos caminhos do trem e acabou desarmando todo o transformador e toda a comunidade ali, aquele entorno ficou sem energia ali por 2 ou 3 vezes. Depois, então, se trabalhou aí com a RGE e o meio ambiente na ocasião e se resolveu este trecho e tomou-se uma atitude ali que foi feita uma poda duradoura. O Rafael, que representa a região da RGE, vai vir nesta casa de novo para tratar desse assunto, desse e de outros assuntos. Então, lá pelas tantas, se nós tivermos questões para falar ou para levantar e para cobrar dele, ele vai estar aqui e vamos fazer essas cobranças. Então, se o senhor tiver esses pontos, vamos fazer aí junto o levantamento e vamos trazer para ele quando ele vieres nessa casa aqui, que será nos próximos dias. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Claudimir. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço de comunicações importantes de 2 minutos. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhor presidente, colegas vereadores, bom, de uma forma bem sucinta e objetiva, hoje conversava com o vereador Pastor Davi, e ele me questionou sobre a questão da continuidade do trabalho do Código de Posturas que vínhamos desempenhando no ano passado, desenvolvendo. Então, eu quero convidar os colegas que tiverem interesse amanhã às 4h30 para nós conversarmos, obviamente, uma reunião informal e ver quem tiver interesse em participar para depois seguir todo o rito, fazendo o requerimento, etc. Então, acho que é importante, pois algumas ações não foram dadas a resposta e precisa. E, inclusive, na sexta-feira, o Machado, que é o presidente do Cinquentenário, presidente da associação, ele me cobrou na cara dura, assim, disse, tu me falou do regime, do Código de Posturas. E disse, então, tem que resolver algumas coisas que sim, que é demanda dos bairros, que é demanda da comunidade, e nós podemos fazer aqui, nós vereadores, não esbarra em ditames constitucionais e não esbarra em questão de depender, de mandar como sugestão, ou etc. Cabe a nós fazermos. Então, quem puder participar, 4h30 aqui na sala de reuniões. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Amarante. Quero comunicar, senhor presidente, que ontem eu tive aqui no Parque dos Pinheiros, domingo, né, no domingo, que aconteceu uma feira do artesanato, uma feira muito bem organizada e com muitos representantes aqui da nossa região mostrando o seu produto lá. Então a gente viu carrinhos feitos de madeira, como antigamente, como já não se vê mais hoje no dia a dia, de bordados, de produtos calçados de última geração, mesmo de forma, sendo feito diferenciado de forma artesanal. Uma feira que estava bem movimentada, onde também, nesta conversa, nós conversamos lá com o pessoal que tem as crianças com síndrome do autismo, onde fizeram algumas cobranças novamente em relação a nós vereadores para falar do assunto nas escolas, nos locais que os seus filhos frequentam, e nós trabalharmos o assunto como já vemos discutindo nessa casa. Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Amarante. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, está encerrado o espaço de comunicações importante. Espaço do presidente por 5 minutos para avisos informais sobre assuntos institucionais do Legislativo. Já adiantando que estamos trabalhando para ver as possibilidades de alterações do regimento interno. Ao terminar a sessão, teremos reunião com a mesa diretora. Solicitemos às bancadas que indiquem nomes para compor a comissões especiais para análise do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 01/2023. Os nomes deverão ser entregues na Secretaria da Casa até quinta-feira, dia 2 de março de 2023. Para a formação, é necessário 5 nomes. Havendo mais, será realizado sorteio conforme o nosso regimento interno. Se alguém quer também, depois da sessão já podem dar os nomes aí. Se reunir. Nada mais a ser tratado nessa sessão, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária.
A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.